Bem-vindos a mais um debate-papo. Hoje teremos a presença do pastor Haroldo Kuzman, da Igreja Aba de Blumenau. Então nós vamos estar agora chamando aqui o pastor Haroldo Kuzman. Aí já está o Haroldo aí. Olá, E então, Haroldo, tudo bem, como Luiz? é? Tudo bem? Tudo. Tudo bem, hein? Como você Você? está? Eu estou bem, eu estou Tá bem. Estou aqui bonito, hein? no... Você está muito bonito, hein? Ah, por causa da barba. Esse negócio de barba, eu nunca usei barba, né? Eu só fui começar a me barbear aos 30 anos de idade, aí que tem. E Uau! agora que eu vou fazer 60, deixei crescer um pouquinho. Mas é mais uma sujeira, né? Do que barba. Não, Haroldo, tá bonito. Tá bonito, tá muito bonito. você tem de verdade, né? Você é eslavo, você tem de verdade, né? Tem o lado da ascendência judia e o lado da ascendência eslava. Então, não Olha tem para aí. onde escapar de Bárbara, né? Não tem para onde escapar. Muito Haroldo, bem. o objetivo do debate, papo, é uma conversa entre amigos, sempre de um tema relevante, falando de uma maneira edificante. Essa é a proposta que nós fazemos, né? E dentro de tudo isso que nós estamos vivendo, que nós estamos vivenciando como igreja, dentro da nossa nação, e mesmo falando no mundo inteiro, todas as pessoas mais sérias dizem, como John Piper, você tem que encarar isso como uma trombeta de Deus. E Amém. quando Deus toca uma trombeta, é melhor ouvi-la, é melhor Amém. escutá-lo. E a Verdade. nossa postura diante de uma trombeta é arrependimento, entrega e, por isso, consagração. Esse tempo, você acha que as pessoas estão se despertando para consagrarem-se? Bom, eu tenho olhado para a nossa situação e eu tenho visto duas coisas bem antagônicas acontecendo. Tenho visto muita Sim, gente que estava afastada, tomando um choque, retornando e buscando o Senhor, e tenho visto muita gente que, por estar assim um pouco afastado do dia a dia da igreja, está esfriando, né? Então existem as duas coisas hoje em dia, né? Por isso eu acho até importante essas conversas chegarem até as pessoas para elas acordarem de algumas coisas. É tempo realmente de erguer as nossas cabeças e olharmos, né, para os céus. A nossa redenção está muito próxima, né? Eu acho que quem está com essa visão, com esse sentimento, ele começa a invadir o nosso coração e não tem como pensar diferente, né? Quem lê a Bíblia, quem acredita na Bíblia, vai olhando para o momento de hoje dizendo, é o que eu tenho lido, é o que está escrito. Então vai aquecendo o coração, vai dando não uma ansiedade ruim, mas aquela expectativa, né? Não é uma ansiedade, é uma expectativa. E agora, né? Meu Senhor virá, aquele que está prometido, está voltando. Então, há um aquecimento de muitos corações. Eu creio que esse Pentecostes ter nos próximos dias vai ser um reavivamento. Eu creio que Deus já iniciou o amém. reavivamento na terra e Pentecostes vai ser um marco nesse ano, hein? Você falou uma coisa importante: ansiedade e expectativa. São duas coisas assim que podem parecer a mesma coisa, mas são diferentes, né? A, Exatamente. a, a expectativa é importante para quem é uma pessoa, vamos dizer, uma pessoa de fé. A expectativa, você acha que seja algo importante? Totalmente. Totalmente, né? Eu acho engraçado. Esses dias eu ouvi uma mensagem daquele pastor Gisel Gomes,
E ele falou de coisas que Deus uniu e que não podem se separar. E entre elas ele cita 1 Coríntios, depois cita vários versículos bíblicos, né? Como Romanos 1, Romanos 5, 1 a 5, onde elas sempre aparecem juntas, que é: 3 coisas permanecem, né? A fé, a esperança e o amor. A esperança é o que gera essa expectativa. Nós temos esperança de algo que vai chegar. A nossa fé é que nós vamos alcançar, Mas a esperança pelo acontecimento, a expectativa do acontecimento, com o amor de Deus em nossos corações, né? Então a gente está vivendo isso. Eu creio que quem tem o amor de Deus no seu coração e quem crê na palavra de Deus, tem fé, não consegue deixar a esperança ou a expectativa de fora, porque as 3 andam juntas, né? Quem ama a Deus, quem tem fé em Deus, vive na expectativa do cumprimento de promessas, né? E é maravilhoso esse sentimento, né? Claro. Claro, eu acho que também nós podemos dizer assim, uma coisa é fé, é crer que vai acontecer. Agora, a expectativa, junta com a fé, ela cria uma outra característica, como aquela mulher que foi até o profeta falando do seu problema, e o profeta lhe disse: entra na tua casa, fecha a tua porta, toma vasilhames, não poucos. Então tem gente que crê que Deus vai fazer, mas a expectativa é pequena, fica em poucos. O tamanho, talvez, do milagre não se deva só à fé, mas, em parte, também à expectativa. Né? Não é que Deus vai se limitar à nossa expectativa, mas nós é que nos limitamos, né, a uma expectativa. Exatamente. Agora, essa consagração, se existe uma coisa que aconteceu, e eu sei que aí em Santa Catarina foi mais ameno do que, obviamente, é em São Paulo, obviamente, é no Rio de Janeiro, porque, principalmente as cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, pelo seu tamanho, pela sua posição estratégica e tudo mais, as coisas começam, como essa pandemia, por São Paulo, pelo Rio, por Brasília. Então, vamos dizer, esse isolamento social, isso que nos forçou a estar em casa, a estarmos em casa. Mas não existe um texto na Bíblia que diz: entra, fecha a tua porta, né, e ora. Eu acho que o desafio grande foi não entrar no entretenimento, e sim entrar na consagração, como você disse. E essa luta, entretenimento e consagração? É muito grande. Isso é uma batalha. Eu acho que é muito interessante, porque muitas pessoas diziam assim para a gente, né? Ou a gente ouvia muito isso. Ai, pastor, eu quero o Senhor, mas sabe, a minha vida é muito agitada. Por que você não esteve no culto domingo? Ai, que a minha vida é muito agitada. Eu estava com... não tinha tempo. Como é que está o teu devocional? Ah, pastor, sabe que eu acordo muito cedo, minha vida é muito agitada, não tenho tempo. Aí Deus disse: você quer saber de uma coisa? Vou te dar todo o tempo do mundo. Né? Só que o incrível é que muitos continuam agitados de um lado para o outro nos seus corações e não entraram no seu lugar secreto. Por quê? Justamente, eu creio, Aloysio, por causa da falta de expectativa na palavra de Deus. Porque não tem uma fé, como você disse, né? A fé é importante, mas é muita expectativa junto com a fé. Por quê? Porque eu tenho fé de que Jesus vai voltar, eu creio na palavra dele. Mas a minha expectativa gera em mim a necessidade de me aproximar, de ouvir, de estar sensível às coisas. E isso vem através de uma consagração. Veja, Jesus, ele ia para o monte orar,
Porque ele queria sintonia, ele queria ver o que o pai está fazendo, ele queria ouvir o que o pai estava falando, ele coisas espirituais, porque ele queria fazer o que o pai estava fazendo. Hoje as pessoas, elas querem fazer o que elas querem fazer e dizem para Deus, assina embaixo. E Deus disse, não, eu quero reensinar a igreja. Vai para o lugar secreto, vê o que eu estou fazendo, porque eu quero que você faça o que eu estou fazendo. Né? E eu creio que isso vai gerar um grande avivamento nos dias de hoje. Porque mesmo que muitas pessoas não acordaram, enquanto milhares e milhares de pessoas acordaram. Né? Amém. Eu vou falar agora com fé. Eu creio que milhares de pessoas no nosso país estão numa busca, numa consagração, num separar-se para Deus, num alinhar-se com Deus, num buscar de Deus, porque elas querem fazer a vontade de Deus. Né? E eu acho que essa busca hoje, ela é necessária. Quando você falou ali, entra no teu lugar secreto, né? Eu acho que o texto de Mateus diz assim, entra no teu lugar secreto, entra lá no teu quarto e fecha a porta atrás de ti, e entra no lugar secreto onde o Pai está te esperando. É interessante. Nós temos um lugar que a gente pode entrar. E Deus está nos esperando. Eu acredito que tem vidas e pessoas que Deus está lá esperando há anos ele entrar naquele lugar secreto para se consagrar, para ter comunhão. E a pessoa não tem tempo. Né? Ela está... aí entra aquilo que a gente falou da diferença. Em vez de ela estar na expectativa, ela está na ansiosidade. Ela está perdida na sua ânsia de querer as coisas de Deus, mas quem tem expectativa se entrega. Aleluia. A pessoa fica ansiosa e a ansiosidade trava a pessoa. A expectativa não. A expectativa libera a pessoa para uma busca. A expectativa quer mais. Quando aquela mulher ouviu, né? Entra, vai lá na tua casa, fecha a tua porta, as ilhas que você conseguir. Aquela mulher se encheu de expectativa, ela buscou todas as que ela pôde. E ela começou a derramar azeite numa expectativa tão grande, principalmente quando ela viu que ela derramou, encheu a primeira e tinha azeite para a segunda, ela disse, agora, sabe, a fé... Agora vamos embora. Se alimentou, né? E acabaram. Puxa, que pena que acabou. Nós podíamos ter pego mais. Eu até creio que quando ela terminou, a última, ela disse, puxa, a gente podia ter pego mais algumas. Tinha mais, tinha suficiente, né? Então a expectativa gera isso, né? Enquanto que a angústia fica assim, será que tá enchendo esse pote? Será que vai ter para o outro? Está sempre preocupado se vai ter, se vai ter. Não tem aquela liberdade de se encher, né? A pessoa não se entrega na busca do Senhor. Né? Você falou uma palavra que para mim é chave. Agitação. Agitação. Essa foi a palavra que Jesus usou para Marta. Vamos pegar o exemplo das duas, porque cabe muito bem nas pessoas que amam o Senhor, que se entregam ao Senhor, que se devotam ao Senhor, mas às vezes alguns estão mais preocupados em servir do que em receber do Senhor essa devoção onde você recebe de Deus algo novo. São boas pessoas, mas elas estão agitadas. E como combater essa agitação? Que, veja bem, isso não é uma coisa ruim. Você está trabalhando como Marta, estava fazendo comida, ela está fazendo uma coisa boa. Mas no meio de uma coisa boa, ela ficou agitada. Ficou agitada. E tem muita gente hoje que está fazendo certo, está fazendo correto, mas está agitado, não é verdade? Está com o coração cheio de preocupações. Mas né, tem como piorar essa circunstância? Só para a gente botar uma pimenta aí agora na nossa conversa. Tem como piorar? Não. Tem pessoas que estão agitadas por fazer algo para Deus. Né? E isso não é realmente ruim, é bom. Tem que achar o equilíbrio. Mas o pior é aquilo que Tiago diz. Né? Não pense tal homem
que vai receber alguma coisa do Senhor, que ele é semelhante a uma onda agitada pelo vento, né? Outra agitação. Isso, é uma agitação pelas circunstâncias. Ele não está nem preocupado com a obra de Deus. Ele está preocupado, será que eu vou ganhar? Como é que está a Bolsa de Valores? Como é que está o meu emprego? Será que eu consigo comprar um carro novo? Ele está agitado com as coisas do mundo, nem são com as coisas de Deus, né? Essa agitação é que é a pior de todas, né? Não, e tem aquilo que se fala da cura daquele homem, 38 anos enfermo. Uhum. E Jesus, então, diz para ele, queres ser curado? A pergunta mais objetiva, queres ser curado? A resposta dele, eu não tenho ninguém que me ajude. Né? Eu não tenho. E aí, quando as águas se agitam, né, outro chega na minha frente. Tem gente que eu acho que tudo que está... Falamos de expectativa. Que está esperando não é uma solução. É uma agitação até. Pensa que na agitação é que as coisas vão mudar. Quando o Senhor está ali para dar a resposta. Então, o que eu quero falar agora, que você até mesmo explane com toda liberdade, é Deus está ali para dar a solução. Deus está tão perto. E nós estamos, às vezes, com os olhos em outras pessoas, para que outras pessoas nos ajudem. E Ele está tão perto ali, pronto para solucionar. E aí? Olha, você dias... E nesse momento, o que eu faço? Eu estava estudando com a Arlene. Na verdade, a Arlene que viu uma mensagem e começou a ler sobre isso e veio comentar comigo. E depois eu fiquei estudando Lucas 24, o caminho de Emaús, né? Jesus era o dia da ressurreição, ele tinha aparecido para as mulheres avisaram os discípulos, Pedro e João correram, né? O João parou na porta do túmulo, Pedro entrou lá dentro e viram e testificaram, realmente o túmulo está vazio, mas aqueles dois discípulos, Cleopas e o amigo dele, estavam voltando para Emaús. E Jesus aproximou-se deles. E disse, e eles conversando e discutindo, né? Estavam agitados no espírito. E Jesus chegou perto deles e disse assim, por que vocês estão discutindo? Por que vocês estão tão agitados? E daí eles olharam para Jesus, né? E disseram assim, você não sabe, você é a única pessoa que não sabe o que é nos últimos dias? Né? Mas Jesus não tinha se revelado para eles. Mas eles estavam contando para o protagonista tudo que estava agitando a alma deles. E eu aprendo algo maravilhoso com Jesus ali, porque Jesus ouviu eles pacientemente. Deixou eles contar toda a história. E falou, e contaram que os doutores da lei e as autoridades de Israel e de Jerusalém crucificaram o Messias, e eles estavam assim ainda naquela, bem certo que as mulheres falaram que ele ressuscitou e os discípulos viram que está vazio, mas eles ainda estavam agitados no espírito com as notícias, né? Eu creio que hoje tem muita gente agitada com as notícias, até porque as notícias hoje elas estão sendo conduzidas, né? Eu acho que se as notícias fossem dadas com um pouco mais de naturalidade e de verdade, muita agitação, mas a população está agitada, as pessoas estão agitadas, mas todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem. Eu creio que Jesus está usando esse momento, porque em algum momento ele quer se revelar para todos nós, né? Então ele ouviu, eles falaram da sua agitação, dos seus problemas e contaram tudo, e Jesus ouviu pacientemente. Ele era o protagonista, ele sabia, mas não tinha se dado a conhecer. Então ele começou a discorrer, mas vocês não estão nas escrituras? Ele começou a ensinar lá no princípio por Moisés, pelos profetas, tudo que haviam falado do Messias e que o Messias havia de padecer. Com certeza, para falar dos profetas que o Messias havia de padecer, ele passou por Isaías 53. E começou a falar tudo que Jesus ia sofrer, né? Subindo da terra seca, sem formosura, levando os pecados, o castigo e sofrendo as enfermidades. Ele foi falando tudo aquilo e ele falou então a palavra de Deus.
Jesus estava dizendo para eles, não fique agitado, confie na palavra. Eu acho que a mensagem de hoje, Luiz, não fique agitado, irmão, confia na palavra de Deus, acredite na palavra. Jesus levou eles a acreditar, a voltar para a palavra, a viver com a sua fé, a sua expectativa e o seu amor firmados em Jesus diz, né? Aquele que ouve e pratica é um homem sábio que edifica sobre a rocha, né? E ele falou isso tudo. E depois, quando Jesus chegou, né? E olha que demorou, porque foram mais entre 10 e 11 quilômetros dessa conversa, o quanto Jesus falou para eles. Aí chegou na cidade, Jesus fez menção de ir adiante, disse, não, entra, fica com a gente. E quando Jesus deu graças à mesa, ele se revelou e eles reconheceram que era Jesus. E esse o coração sumiu. Jesus deixou uma mensagem. Não fique agitado. Confie na minha palavra. Confie nas escrituras, né? E eles disseram entre eles, não ardia o nosso coração quando ele falava as escrituras para nós? Né? Então, uma das maneiras que eu creio de a gente vencer essa agitação, essas preocupações hoje, é a gente voltar o coração da gente no lugar secreto e buscar a palavra de Deus na oração, e buscar a presença de Deus na oração, e buscar o Senhor de todo o nosso coração, nos consagrando, nos entregando para Ele, assim, perfeitamente, né? Em amor, em carinho, mostrando que Ele é tudo para nós, e que a palavra de Deus é a nossa segurança, né? Que o Espírito é a nossa segurança. Aleluia. Vamos ver algo bem assim interessante, porque as pessoas estão, como você diz, elas estão sendo tocadas, elas estão mudando. O Lamartine, que é meu amigo, Lamartine tinha me dito que, por exemplo, o YouTube dele, Lamartine ultrapassou 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Aleluia. É uma coisa absurda, né? E outros me contaram que somente em São Paulo, pelo levantamento de pessoas desviadas que pretendem retornar à igreja, 100 mil. Isso em São Paulo. 100 mil. Né? Então, nós estamos diante de uma coisa que, através desta pandemia, através dessa dificuldade, como você citou, tudo coopera para o bem dos que amam ao Senhor. Deus está sacudindo. Meu avô disse uma frase. Meu avô dizia, às vezes, para Deus falar conosco, ele tem que frear. E Deus deu uma freada foi no mundo inteiro, né? Porque o mundo parou. Será que Deus está querendo falar? Essa é que é a minha pergunta. Deus está querendo falar? Com certeza. Como as pessoas podem ouvir? Esses dias eu vi uma charge do Glaucio Caran, é um menino aqui da igreja, né? É um homem, né? Mas ele faz alguns cartoons assim, né? E ele fez um cartoon de um jovem orando, dizendo assim, Senhor, fala comigo, eu quero te ouvir, fala comigo. E daí de dentro de uma nuvem sai a mão de Deus com uma Bíblia, entregando para aquele jovem. Né? Eu sei. Não, eu vi isso. Ouvir a voz de Deus. Volta para a palavra de ler as escrituras. Né? Porque para quem está nos ouvindo aí, que não é cristão, que está, de repente, na nossa live, ou que vai compartilhar essa live com alguém, diga para ele, olha, começa no Evangelho de João. Né? O Evangelho de João é maravilhoso, o Evangelho de amor. É Deus falando com a gente seus planos de amor, de salvação. Por que Jesus veio? O quanto Ele nos ama, como Ele se deu por nós, né? Então, quer ouvir a Deus? Lê a palavra de Deus. Lê a palavra de Deus. Abre o teu coração para, enquanto você lê, o teu coração ouvir a voz de Deus, né? Na leitura da palavra de Deus. Eu creio que, hoje em dia, eu vejo assim, alguns posts, né?
algumas pessoas postando, é a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus, sabe? Isso não deveria ser nem discussão entre nós. Manda ler a palavra de Deus e deixa o Espírito Santo fazer a parte dele. Nós não podemos fazer a parte do Espírito Santo. E se nós tirarmos a palavra de Deus, a Bíblia, da mão das pessoas, como é que o Espírito Santo vai conversar com elas quando elas estiverem no lugar secreto, sozinhas, né? Então é muito importante que a pessoa que queira entrar no seu lugar secreto, fechar a porta atrás de si, fale tudo que sente no seu coração, mas que ela tenha um período de leitura bíblica para conhecer e ouvir a voz de Deus. Sim. Eu lembrei agora, Luiz, de uma viagem que a gente fez para a Argentina, e quando a gente perguntou para o pastor Hugo, quando houve aquele grande avivamento lá em San Nicolás, né? E tinha culto de 8, 12 horas, no final de semana, o culto começava sábado à noite, terminava domingo à noite, e aquela loucura e avivamento, e ele foi falar com a liderança deles, o que eu faço? Tem 3 horas de manifestação espiritual, o que eu faço? E a liderança dele disse assim, olha, para cada hora de manifestação espiritual, invista 1 hora de ensino na palavra de Deus. O dia que o Hugo contou isso para mim, eu fiquei muito, mas muito impactado. Porque eu creio que vai vir um avivamento. Mas não dá para ficarmos só na agitação do avivamento. Temos que buscar o conhecimento de Deus, né? E eu creio que ânsia, quero ouvir a Deus. É a palavra acima de tudo. A palavra de Deus. Né? Até a minha prão, se alguém ouvir, confere o que eu estou falando com a palavra de Deus. Porque o que eu falo não é mais importante que a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais importante do que o que eu falo. Né? E se eu falar fora da palavra de Deus, quem está me ouvindo aqui está fora da palavra. Né? Tira fora. Se tiver oportunidade, até me liga. Diz, pastor, você falou uma coisa que não está de acordo com a palavra. Porque eu quero crescer, eu não quero me ensinar errado. Não quero, né? Mas a voz de Deus, eu creio que hoje o Senhor fala através da sua palavra, mas também usa os seus profetas, né? Eu creio que quando Jesus prometeu o Espírito Santo, ele disse assim, o Espírito da verdade, e ele voa da verdade. Né? E Jesus disse assim, eu queria falar tantas coisas para vocês, mas vocês não estão preparados para ouvir. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vai revelar para vocês essas coisas. Então tem muita coisa hoje que ainda estava encoberta, mas que ela estava guardada para esses dias do fim, para essa nossa época. Então se a gente lê a palavra de Deus hoje, numa busca no Espírito Santo, nós vamos receber muitas revelações de Deus. Por isso que a página e o YouTube do Lamartine explodiu para mais de 1 milhão. Porque ele tem trazido palavras que estavam encobertas, que são apropriadas para o dia de hoje. É maravilhoso. Claro. Dá de ouvir ele falando horas, né? Sobre os dias de hoje. Com a coerência que ele fala, né? Com a revelação que ele fala. Claro. Você está falando disso, eu me lembrei do Dr. Russell Shedd. O Dr. Russell Shedd, ele diz assim, glória a Deus pela palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus, é Deus falando conosco. E que nós temos o melhor intérprete da palavra, que é o Espírito Santo. Que é o melhor intérprete, mas o problema é que o Espírito Santo precisa destes intérpretes que somos nós. E aí é que de vez em quando existe o problema. Imagine Russell Shedd se dizendo um mau intérprete. Não dá para acreditar. Não é que, para mim, é uma das maiores referências que nós temos na nossa nação como intérprete fidedigno das Escrituras. Amém. Agora, dentro de tudo isso que nós estamos vivenciando, que estamos experimentando, me parece que muitas pessoas, muitos pastores até, ficaram muito preocupados
mas você falou uma coisa, pessoas que estão se reaproximando. Parece-me, então, que a igreja não ficou limitada. Não. Ao contrário, parece que a igreja saiu de uma limitação que antes tinha. Uhum. Como é isso que você pode, talvez no que Paulo diga, né, da fraqueza suscitar força, talvez seja justamente a operosidade da graça. Será que nós estamos vivenciando uma experiência agora já para nos acostumar ao impossível? O que será que nos aguarda? Olha, eu acredito que Deus está chacoalhando a igreja para um tempo onde a gente vai viver o que os apóstolos viveram, né? No livro Orar é Invadir o Impossível, o autor diz assim: hoje em dia, as pessoas estão criando regras para o Espírito Santo. Algumas dizem, na nossa igreja, a línguas não é mais para hoje. Isso foi naquela época. Então, o Espírito Santo na nossa igreja não vai operar com esse dom. Outras dizem, na nossa igreja o Espírito Santo tem a liberdade para fazer isso. E a gente está dando uma forma para o Espírito Santo. E a igreja primitiva não tinha isso. A igreja primitiva deixava o Espírito Santo fazer e depois testemunhava. Dizia, olha só o que o Espírito Santo fez. Ele fez um avivamento com Filipe lá em Samaria. Ele fez um avivamento na casa do Cornélio. Caiu o Espírito Santo lá, deu um avivamento, né? Eles contavam o que o Espírito Santo fazia. Hoje as pessoas estão... O Espírito Santo pode e não pode fazer. Então eu creio que Deus aproveitou esse tempo para dizer, chega. Obedeçam o Espírito Santo. Sigam o meu Espírito. Deixa ele guiar vocês. Né? Ele vos guiará em toda a verdade. Não é vocês que guiam o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo guiar. Né? E aí, homens, como você citou o seu chat, e eu cito você, que fazem diferença pelo conhecimento que têm nas nossas vidas, porque são humildes. Porque não fazem propaganda de si. Porque estão sempre colocando o nome de Jesus, o Espírito Santo e a palavra acima de todas as coisas. Né? Existem muitas pessoas que pregam, estão preocupadas, quantos likes eu tive, quantos seguidores eu tenho e tal. Mas tem pessoas que ensinam e não estão preocupados com quantos likes tem. Mas se o conteúdo foi revelado pelo Espírito Santo, se é a iluminação de Deus, se é o Espírito que... Eu amo te ouvir pregar, porque o Espírito Santo te escolheu para pregar em poesia, né? Me diz uma coisa, como é que você tem sentido, o que é que Deus tem trabalhado? Agora, teu testemunho pessoal, teu testemunho, o que é que você sente assim, está sendo visitado por Deus? Você, o que Deus tem tocado em você? Porque eu tenho tido experiências que, de vez em quando, eu aqui estou caindo de joelhos Aleluia. E me consagrando a Deus no desespero. Ai de mim, Senhor. Eu tenho vivido alguns momentos, é engraçado, mas é o que eu estou vivendo, é o meu momento, né? Há momentos em que eu olho para mim e digo, como que Deus pode estar me suportando? Eu me torno grato pelo amor dele, porque eu vejo tantas coisas que eu preciso mudar. Então, tudo começa a partir de um momento em que o Espírito Santo me convence nessa área, Haroldo. Eu ainda quero trabalhar você. E daí vem aquele desejo muito grande de ficar na presença de Deus, de ouvi-lo, de buscar, né? De me consagrar, de me separar, de esperar. Às vezes eu falo com ele e ele não me responde na hora, mas de repente eu estou assistindo alguma coisa, eu estou lendo a palavra e ele começa a testificar. É isso que eu queria dizer para você, é isso que eu quero falar. E eu tenho experimentado alguns momentos em que eu tenho me sentido
tenho sentido profundamente a necessidade de ainda crescer muito na presença de Deus, de ainda buscar mais a presença de Deus. Sinto falta da presença de Deus. Às vezes eu fico tirando algum tempo na presença dele, orando e buscando a ele. E quando saio, dá a impressão assim, meu, eu preciso voltar correndo para lá, né? Ainda sinto a necessidade que falta algo para a gente voar realmente, né? Eu sinto a necessidade do casulo ainda, sinto a necessidade de estar ali, quietinho na presença de Deus, deixando ele trabalhar a minha vida e fazendo a transformação para, de repente, aquele casulo rachar e eu poder sair de dentro, né? E não tem como apressar. Eu lembro de uma história de uma pessoa que viu, né, o casulo começando a se abrir, ele disse, vou ajudar essa borboleta. E aí ele foi lá e abriu o casulo. E a borboleta morreu, porque foi aberto antes do tempo, né? Então eu vejo assim que Deus tirou um tempo para a sua igreja, e para mim está sendo assim, em que Ele está me trabalhando ainda, e muito, porque há algo ainda para ser feito na minha vida, para que eu possa realmente viver o plano que Ele tem para mim nesses próximos dias, né? É assim que eu estou... Agora, isso que você falou do tempo, quer dizer, tem que ter o tempo certo. Você pode ir antes do tempo, e isso te prejudica. Depois do tempo, e isso também te prejudica. E o tempo certo, a plenitude do tempo, como a Bíblia chama, a hora certa, Isso. Se completam os dias. Então, que hora é essa? Porque, digamos, na Bíblia tem o tempo oportuno, mas tem um momento, que é o que você está vivendo, é a hora, é o momento. Para poder alcançar aquele kairos de Deus, você tem que não desperdiçar o momento. E aí, Haroldo, eu faço uma pergunta. Como não desperdiçar o tempo? Eu ouvi uma mensagem do John Piper, extraordinária, dizendo: não desperdice sua vida. Não desperdice a sua vida. Então, você desperdiça a vida desperdiçando momentos preciosos. Como não desperdiçar? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? Não é uma resposta fácil. Mas como não desperdiçar este momento importante? Olha, eu acho que começamos por uma oração, né? Eu acho interessante isso, né? Tudo, eu creio que começa numa oração, numa busca da comunhão com Deus, né? Por exemplo, o que nos tira? O Espírito Santo me revela, fala para mim. O que está sendo distração na minha vida? O que está roubando? O ladrão veio para roubar, matar, destruir. O que está roubando o meu tempo? O que está me tirando da tua presença? O que está me tirando do foco dos teus planos, né? De viver o teu propósito para a minha vida nesse tempo, né? Porque a gente lê a história dos apóstolos, é maravilhosa, mas hoje é nosso tempo de vivermos as coisas extraordinárias. E o que, Senhor, está roubando o meu tempo? O que está desqualificando o meu tempo? Então, isso é consagração. Isso é a busca, é a consagração de dizer: Senhor, eu quero estar à sua disposição, né, para tudo que você quiser fazer. E eu acho interessante, porque se Deus pedir para alguns de nós algumas coisas hoje, a gente vai olhar para a agenda. Eu lembro que um dia eu estava levando o pastor Eibe para o aeroporto, e nesse caminho ele disse assim: olha, nós vamos ter a nossa conferência, tal data lá, você vai estar com a gente? E eu disse: olha, pastor, eu vou ver a minha agenda. E ele, com aquela humildade que o Eibe tem, ele virou para mim e disse assim: quem é que faz a sua agenda, pastor? Na hora eu fiquei muito envergonhado, porque dizendo para mim: você está olhando a sua agenda? O que é mais importante para você na sua agenda? Eu e os meus propósitos,
ou você e os teus propósitos, né? Então, eu acho que ele, olhando para mim, me viu ficar vermelho, ruborizado, assim, envergonhado na presença dele. E às vezes eu me sinto assim na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está perguntando para nós nesses dias: o que é importante para você, Haroldo? O que é por você nesses dias? Que agenda que você quer ter? Você quer sincronizar a tua agenda comigo, o teu coração comigo? Então, entra no lugar secreto. Entra numa busca, né? Enquanto você pode me achar. Invoca-me enquanto eu estou perto, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Haroldo, teu coração inteiro por mim. E olha, Luiz, uma das grandes dificuldades que eu tenho encontrado é que sempre tem alguma coisinha que a gente acha que a gente deve de fazer, né? E estas coisas têm impedido a gente de viver essa plenitude de consagração ao Senhor, né? Exatamente. Isso de entregar-se, isso de abrir mão, agenda, principalmente para pessoas organizadas, é uma coisa... Quer dizer, ninguém está pedindo para as pessoas não terem plano, não terem organização, e cálculos, tudo isso é importante. Mas quando nós não perdemos o mais importante. O mais importante, vamos dizer, a vontade de Deus, como você disse, é soberana. A agenda de Deus sobrepõe a sua agenda. Ou você comanda. Aí é que está, né? Quem faz a nossa agenda, esse negócio de dizer não tem espaço na agenda, a gente, quando quer, abre. O exemplo que aconteceu, né? Quantos compromissos foram desfeitos? Por motivo de força maior, né? As viagens programadas, tudo organizado, tudo isso foi por água abaixo, não tem nada, nenhuma viagem vai acontecer, né? Se tem uma coisa que Deus fez, né, nessa história, né, dessa experiência que eu tive com o pastor Eibe, quem faz a tua agenda, Deus pegou a minha agenda, e não só a minha, ele pegou a agenda de todo mundo e bagunçou, chacoalhou, disse, quero ver, vamos fazer a agenda juntos. Tá bom, pai, vamos fazer a agenda juntos agora, né? Amém, eu creio, olha, com muita humildade eu digo isso. Tem muitas coisas que eu acho que nós, homens de Deus, e que a igreja tinha planejado, a igreja tinha um projeto, e que Deus disse assim, sabe uma coisa? Tá muito bonito, mas eu tenho pouca participação nessa tua agenda. Vamos recomeçar tudo de novo? Estou encarando isso, Senhor, vamos reorganizar a agenda. Nós mesmos, né? Eu ia estar com vocês, né? Tinha algo, nós íamos estar juntos, a gente já estava contando com isso. Deus mudou tudo. Bumba! É tipo assim, não, vocês estão com muitos planos, muito bonitos seus planos, gostei de todos eles, mas agora eu quero a atenção de todos vocês para mim. Então, atenção completa para Deus. Hoje, olha, hoje aqui não está fácil, está indo e vindo o sinal e tudo mais. É porque nós estamos falando de um tema muito importante, que é consagração. Consagração é um tema essencial. Então, essa luta é normal. Mas, para gente que gosta de luta, aí tipo assim, eu digo, nós somos muito amigos, eu e o Haroldo, para quem está nos vendo aqui, nós somos amigos mais chegados que irmãos. E ele sabe, eu venho de uma ascendência, a minha ascendência é escandinava, é viking, a do Haroldo é eslava. Estão ali pertinho, uns dos outros, né? Estão bem perto. E a ideia de céu de um viking é um lugar de pancadaria, um lugar de guerra. Então, eu digo assim, olha, no meu DNA, a ideia de céu, para mim, é justamente a batalha. Então, ter batalha, eu estou no céu.
Vamos dizer assim. Então, isso que está nos acontecendo, tudo mais, a gente pede desculpa para as pessoas que, porventura, estejam nos vendo e estejam vendo essa dificuldade. Isso vai além da nossa vontade. Isso é uma coisa interessante. Nós estamos falando além da nossa vontade. Você disse a agenda, Deus embaralhou de todo mundo. Então, uma coisa é a nossa vontade, mas nós estamos vivendo dias que nós estamos experimentando o que é viver algo além da nossa vontade, em que a nossa vontade já não mais nos governa. Isso também não seria uma lição para aprendermos a nos sujeitar à vontade de Deus? Exatamente. É o tomar a notícia. Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Nós estamos vivendo um momento de Getsemane, né? Isolados, sozinhos, né? Muitas vezes até não temos com quem orar, né? Quem está ainda na quarentena aqui, graças a Deus, a gente já tem o nosso ritmo na cidade aqui, glória a Deus, já está bem melhor. Tem esse tempo e tem esse entendimento, né? Senhor, não a minha vontade, mas a sua vontade. Sim, sim. Você sabe, nesses momentos que nós estamos vivendo de reclusão, de afastamento, eu vi até mesmo uma palavra de um psiquiatra alemão, num humor tipicamente alemão. Porque lá, os psiquiatras, as pessoas em Berlim estavam podendo ligar, conversar com os psiquiatras, e, de certa maneira, isso ficou, digamos assim, pesado para os psiquiatras, que muita gente começou a falar. Então, o psiquiatra disse uma coisa interessante, ele disse: meus queridos, se você está me ligando porque você está falando com a parede sozinho, ou está falando com as plantas sozinho, deixe-me dizer, numa reclusão como nós estamos vivendo, isso é perfeitamente natural. Só me ligue se eles responderem. Quando a planta... Aí você me liga correndo. Quando a parede responder, você me liga correndo. Mas muitas vezes nós nos esquecemos de uma coisa, nós falamos de consagração. Haroldo, me diz uma coisa. Essa reclusão, esse afastamento social, isso de nós ficarmos dentro de casa, você é bem casado, né? Casado com a Arlene, é feliz e tudo mais. Então, você está dentro de casa com a Arlene, está tudo bem. E as pessoas que não são tão bem casadas assim, e as pessoas que não estão tão bem acompanhadas assim, ou se entendem ou se matam, né? Olha, agora, isso também não é uma oportunidade de reconciliação? Eu pergunto assim. Eu vi assim uma notícia que em Israel, né? Foi uma das primeiras notícias que eu recebi, que o isolamento estava causando um grande número de pedidos de divórcios. É mesmo? Imagina. Então, mas por quê? Porque as pessoas... Eu soube disso na China. Na China aumentou. Mas isso acontece por causa do egoísmo. Claro. Né? Não existe um agir do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele nos chama, ele nos perdoa para perdoarmos. Né? Perdoado, né? Então, somos perdoados para perdoar. Ele nos reconcilia para nós reconciliarmos. Ele nos ama para amarmos. Então, o Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida para que nós sejamos instrumentos redentivos. Eu não trabalho mais por mim mesmo, eu trabalho pelo meu próximo, né? A Bíblia diz, considere cada um seu próximo superior a si mesmo. Então,
quero ter um caráter de servo. Quando a gente entender que o caráter que a gente tem que ter é o de servo, de se preocupar com o próximo, vai dar tudo certo no casamento. Mas para ter esse coração, só tendo Jesus no coração. Porque ele deixou a glória dele, deixou o céu onde ele era Senhor, onde ele era Deus, se fez humano, criança, teve que mamar no peito, tiveram que trocar as fraldas dele, ele se sujeitou a tudo isso para ser servo, e um servo tão bom que foi até a morte servo e a morte da cruz, para nos servir, para nos libertar. Então, só existe esse altruísmo, essa vida de servo, quando a pessoa permite que Jesus se torne Senhor da sua vida. Senão não vai ter um relacionamento bom, não vai ter nada de bom nesse lar. Vai ter... Enquanto for egoísta, as brigas vão continuar crescendo. Vamos dizer, fica mais intenso porque tem o quê? A tensão de relacionamento, né? Você imagina a tensão dentro da Arca de Noé, cuidar dos animais, limpar os animais, alimentar os animais, cuidar uns dos outros. Essas coisas, dentro da nossa casa, também surgem tensões, também surgem até discussões. E aí, o detalhe, a necessidade de se perdoar, a necessidade de se reconciliar, a necessidade de passar por cima das dificuldades por um bem maior, que é o quê? Vamos viver bem. Vamos viver bem, vamos estar bem uns com os outros. E a tua experiência, é claro, como eu disse, você é bem casado, mas eu pergunto assim, e pessoas que têm um desafio, porque sabe uma coisa que me preocupa? Está dentro de casa e fica com uma pessoa violenta, e fica com uma pessoa louca dentro de casa, os abusos, crianças foram abusadas, mulheres foram maltratadas, coisas como essa, porque geralmente essas crises estão mais dentro de casa. Eu creio que essas lives que a igreja está fazendo, tudo isso, o Espírito Santo está entrando nessas casas. Qual seria uma palavra de esperança? Porque talvez haja uma pessoa, nem sei por que eu estou falando isso, mas às vezes há alguém que esteja vivendo esse drama, ou esteja fazendo os outros viverem esse drama. Né? O causador e o que sofre. E nós sabemos, eu sei que você é um homem de Deus, nós sabemos que Deus salva tanto um quanto o outro. E transforma tanto um quanto o outro. Que palavra poderia ser dita para pessoas que estão vivenciando drama nesse momento? Olha, é difícil de falar, né? Porque quando você fala isso, o agressor sempre recebe melhor a palavra do perdão do que o agredido, né? O agressor diz, você diz para o agressor, olha, Jesus morreu por você, ele te perdoa. Ele diz, ai, que bom, eu fui tão mal e ainda assim fui perdoado. E daí o agredido, olha, você foi agredido, mas Jesus morreu por você. Ele diz, morreu, mas por que ele deixou eu ser agredido? Né? E aí, não deixou de ser. Uma coisa, parece que Deus foi injusto com essa pessoa, né? Uma das pessoas que eu admiro demais é a Joyce Meyer. Porque a Joyce Meyer ela tem uma história de abuso na infância dela. Ela foi embora com 17 para 18 anos, quando ela casou. Ela foi embora de casa, ela casou para ir embora e fugir do abuso. E ela, hoje ainda ouvi uma pregação dela, onde ela disse que a mãe dela veio e disse, me perdoe por eu saber de tudo isso e permitir que isso tivesse acontecido com você. E ela disse, eu escolhi não ser vítima. Então, quando Jesus morreu naquela cruz e ele foi a vítima do holocausto, amém,
ele nos deu a oportunidade, tanto para agressor como para agredido, de não ser mais vítima. A Bíblia diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando ele assumiu e ele se fez vítima, ele se fez pecado, ele se fez enfermidade, ele se fez agredido e ele se fez agressor na cruz, para tirar de sobre nós esse espírito de autocomiseração. Ai, coitado de mim, oh hard, né? Oh céus, oh terra. Não, saia desse espírito. Renuncie o ser vítima e assuma. Jesus morreu na cruz para me fazer. Ele diz assim, ó, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, não aceite essa imposição de ser uma vítima, tanto de ser violento como de ser violentado. E assuma o caráter de um filho amado do Pai. Amém. Essa é uma palavra que encaixa para vítima e para agressor. Não aceite essa condição, mas olhe para o autor e consumador da salvação, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, e diga para ele: eu quero ser transformado, Jesus, por ti, num filho amado do Pai. Isso para mim, Aloysio, não existe razão de nós pregarmos se não for para falar desse Jesus glorioso e amoroso. Eu me emociono nessa hora que estou falando isso. Amém. Porque é tão profundo esse amor. Ele resgata toda e qualquer pessoa, de toda e qualquer condição. Não se veja mais como uma vítima, mas deixe Jesus te fazer enxergar quem você é, um filho amado do Pai. Essa é a palavra. Eu creio que possa haver até mesmo, embora as pessoas que estejam nos ouvindo são mais aquelas que estão ligadas, já são pessoas do Evangelho e tudo mais, mas eu sempre creio assim, se for um só que aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, porque nesse momento que nós estamos falando disso, nós estamos falando de uma mudança radical, de uma mudança completa de vida. Do agressor deixar de ser agressor, de um perseguidor deixar de ser perseguidor, e de uma vítima deixar de ser vítima. Então, isso só pode através de Jesus Cristo. Existe um texto nas Sagradas Escrituras que diz assim, sobre o espinheiro, dizendo: pode o espinheiro dar figos? É óbvio que não. Existem coisas que são impossíveis. Como é que um espinheiro pode dar figo? Talvez alguém esteja nos escutando hoje e esteja dizendo, mas essa é a minha natureza. Então só existe uma maneira, você transformar um espinheiro numa figueira. E é isso que Jesus faz. E aí o que você antes não podia fazer por causa da tua natureza, quando você recebe uma nova natureza, você consegue fazer. Porque você já não é um espinheiro. Você é uma figueira. Você agora dá figos. Você tem uma nova natureza. Para os homens é possível para Deus. Exatamente. Então, quem sabe alguém agora esteja nos ouvindo, esteja falando, eu sou uma vítima e não quero mais ser uma vítima. Geralmente, quando quase todos os abusadores foram abusados. Isso é o que se diz a psicologia, né? Não vamos dizer que todos foram assim, mas quase todos os abusadores foram inicialmente abusados. E de vítimas, eu não vou ser mais uma vítima. E ele começa a vitimar outras pessoas. Mas agora, Deus é transformar isso. Que uma das piores coisas, a gente carrega isso, né? É como se fosse uma ferida aberta para sempre. E aí, há um emplasto que fecha essa ferida, que se chama salvação. Aleluia. E que é libertação, vem junto com tudo isso. Aleluia. Dentro de tudo o que nós
estamos falando, estamos dizendo, para as pessoas que estão nos ouvindo, Haroldo. Nós estamos falando de consagrar-se, de buscar a Deus, de ouvir a Deus, de libertar-se, de transformar-se. Mas aí tem uma pergunta. E depois? E depois? E depois de tudo isso? Eu ouvi uma pessoa dizendo, um filósofo brasileiro, inclusive, dizendo, não fique imaginando que depois de tudo isso as pessoas vão sair pela rua abraçando árvore. Realmente eu não espero isso. Né? Eu disse, a natureza humana é a natureza humana. O homem já passou por pestes, por epidemias, por pandemias. Mas e depois de tudo isto? Como estará a igreja? O que a igreja irá fazer? Hoje, Haroldo, eles falam, não é o voltar ao normal, vai ser o novo normal. Porque já não pode ser igual a antes. Então, a pergunta que eu vou fazer a você é essa. Haroldo, e depois que vocês já estão vivendo um pouquinho o depois, vocês já estão vivendo um pouquinho do novo normal. E depois, como é que nós vamos agir? Olha, Luiz, eu creio, né, que o Senhor, como você falou, uma mudança de natureza, né? A igreja, ela estava envolvida, não sei se você conhece, mas tem aqui na região, muita laranjeira, e nas laranjeiras, os passarinhos plantam uma erva que ela é uma parasita e ela começa a pegar a seiva da laranjeira e ela dá um galho parecido com o da laranjeira, com uma folha parecida com a da laranjeira. Eu vi que a igreja estava muito parecida com uma laranjeira, mas não era uma laranjeira. Então, o que Deus fez? Deus aproveitou esse tempo. E, como eu te falei, tem muita gente esfriando e tem muita gente sendo enxertada. Quem é enxertado e que aceita ser transformado de natureza vai ser e ter a natureza de Deus. Mas quem estava ali por interesse, que não aceitava a natureza de Deus, mas só queria sugar das coisas de Deus, isso Deus está tirando da igreja. Então eu creio que nós vamos viver um tempo de uma nova igreja. Um tempo onde as pessoas vão ser mais dedicadas, um tempo onde as pessoas vão estar mais preocupadas, um tempo onde as pessoas vão ser mais desejosas de cumprir as coisas de Deus, de anunciar o Evangelho, de se dispor a servir. Eu creio que vai vir esse tempo. Amém. O que eu espero no depois é ter uma igreja que eu nunca vi, nunca ouvi e nunca consegui conceber no meu coração a igreja que Deus tem preparado para o ministério ABA ou para qualquer ministério, né? Porque o ministério em si não é importante, porque o que importa é que nós somos a grande igreja de Jesus, o corpo de Cristo. Mas eu creio que o Senhor está tirando dele aquilo que não é fruto. É como um pinheirinho, né? Árvore de Natal. Tem bolas brilhosas, cintilantes, mas não são frutos. Né? Estão ali pendurados como se fosse fruto, mas não são frutos. Isso, Deus está limpando, está realmente trazendo vida para dentro das nossas vidas, para que haja verdadeiro fruto em nós. Então, eu creio, Aloysio, que nós vamos viver um tempo onde nós vamos frutificar muito mais. Onde nós vamos ter coragem de orar por um enfermo em praça pública. Eu lembro quando nós começamos, nós fazíamos isso. Eu lembro de ter parado meu carro, socorrendo uma moça que se acidentou, de pôr a minha mão, não sabia o que orar, comecei a orar em línguas, os bombeiros tudo olhando. Bombeiros que eu fui chamar e que depois eu voltei e hoje é uma pastora, né, a Mara, a Lígia. Glória a Deus. Eu lembro assim de quantas coisas que a gente fazia, a coragem que a gente tinha, mas de repente a gente entrou numa mesmice religiosa e o Senhor chacoalhou a gente, diz, volta às tuas primeiras obras, volta ao teu primeiro amor, lembra de onde caíste. Então eu creio que a igreja vai, depois desse tempo, voltar para o primeiro amor. Com certeza, quem é igreja vai voltar para o primeiro amor.
Então, essa é a Amém. expectativa Amém. que eu tenho. Agora, Haroldo, vocês como Igreja Aba de Blumenau, acima de tudo, vocês estão para participar de seria um congresso, né? De avivamento, Dia de Pentecostes, né? Ó, quem está nos assistindo Agora, aí, fala um divulga, pouco hein? sobre isso. Dia 31, hein? Você vai participar, Dia hein? 31 é o dia mesmo, é o dia de Pentecostes. Né? Pentecostes. Agora, Às 9 da o manhã, que vocês às 9 vão da manhã. fazer? Eu sei que tem uma infinidade de pessoas que vão participar. Como será isso? Eu creio que Deus vai fazer uma grande revolução nos nossos corações, né? Porque vai ter palavra de vários amigos nossos das igrejas abas, os amigos mais chegados, né? Espero receber a sua palavra, espero de muitas pessoas. Não sei se você conseguiu falar com a Edmeia para ela mandar também uma palavra. Hoje eu vou estar falando com a Edmeia para poder ver tudo isso, para ela poder estar gravando também. Se ela falar, né? Porque ela aqui em Blumenau, ela é como se fosse uma grande mãezona da igreja, sabe? A igreja recebe ela, a gente a Big Mama dela. Ela mesmo diz, é a Big Mama. Né? E vai ser um dia, eu creio assim que vai ser um dia onde o Senhor vai mostrar de que dentro de todas as limitações que nós temos, Ele não tem limites. Eu estou olhando para esse dia dessa forma. Deus colocou no meu coração assim, faça, me obedeça, você vai ver o que eu vou fazer. Eu creio, Luiz, que milhares de pessoas serão alcançadas por amor, por palavras. Vai ter gente assistindo na sua casa ou no lugar onde estiver, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui no culto online do Pentecoste e vai estar lá, vai receber uma palavra e vai estar dirigindo e vai receber batismo no Espírito Santo, vai receber um impacto no Senhor. Eu creio nisso, eu creio que Deus vai fazer uma revolução. Nesses últimos dias Ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Eu estou nessa expectativa. Porque se Ele começou essa obra na igreja, para transformar a igreja, para mexer com a gente, não seria para nos deixar vazios dele. Eu creio que Ele trabalhou, nos esvaziou, acabou com a nossa agenda, acabou com os nossos compromissos, nos colocou na busca com Ele. Agora você tem todo o tempo para se consagrar, me buscar, porque agora eu quero te encher. Eu creio nisso, eu creio que, não que o nosso culto é que vai, né? Eu creio que não tem limites para Deus. Vai batizando antes de chegar no culto, quem vai assistir vai ser batizado, depois desse culto vai ter gente. Eu creio que o Senhor vai começar uma grande revolução e nós só queremos participar disso. Amém, amém. Eu também estou nessa expectativa do que Deus irá fazer. O que eu tenho sentido no meu coração é cada vez mais humilde, cada vez mais entregue. É como você disse, ele sacudiu tudo. Ele fez tudo. Ele acabou com a nossa agenda, acabou com o nosso planejamento, acabou com tudo. As pessoas valorizavam o templo, valorizavam o ambiente. Hoje nós não temos absolutamente nada. Mas nós temos uma coisa que é o que vale. Temos a Ele. Amém. Isso é que é o importante. Nós temos a Ele. Haroldo, nós estamos chegando ao final. Eu gostaria de te agradecer, né? Peço mais uma vez desculpas, eu não sei o que aconteceu, essa ida e vinda aí de sinal. A nossa amiga, digo nossa amiga porque você a conhece, eu também conheço, eles estão vivenciando agora lá em Milão, no Ministério Sabaoth, a Roseli, né? Eles estão vivendo agora o retorno. E ela disse algo interessante. Ela disse, eu temia muito o enfraquecimento da igreja e tudo. E ao contrário, o que aconteceu foi um fortalecimento da igreja. Aleluia. Quem não estava firme ficou firme. Quem já estava firme ficou mais firme ainda. Amém. Então houve um fortalecimento da igreja. É o que eu creio que todos nós vamos experimentar. Que Deus não faz um trabalho, ou Deus não manda um problema para me esmagar. Amém. Deus manda
um problema para me, digamos, redirecionar, para poder até mesmo eu subir em cima do problema e ficar mais alto que o problema. Mas eu ainda aproveito a chance para falar uma coisa. Tem muita gente se esforçando, né, Haroldo? Tem gente fazendo, não, mas eu estou lutando, eu estou me esforçando e tudo mais. Mas uma das coisas mais importantes é a gente saber o propósito de Deus, saber o que Deus deseja de cada um, para que não aconteça igual eu vou usar uma ilustração, um alpinista equivocado, que depois de subir, que depois de se esforçar, de quase cair, quando chega no pico, olha e descobre, subir a montanha errada. Não dá para subir a montanha errada. Não é? Se nós estamos nos esforçando, por exemplo, o que Deus tem falado a vocês, a aba de Blumenau, é hora da pessoa, acho que ter, nós falamos de consagração. E antes da gente terminar, eu queria que você abordasse justamente isso. A atenção na consagração. A atenção para o que Deus quer. Para que a gente não esteja, como eu usei a ilustração, subindo a montanha errada. Eu não quero subir a montanha errada. Eu quero subir a certa. Então, o que a gente tem que fazer? Como que a gente tem que se consagrar, se entregar? Mas nós falamos, você disse, leia a palavra e tudo mais. Mas não é necessário a pessoa ter uma visão clara do que Deus deseja para ela poder não estar num esforço errado. Eu vou dar um exemplo ridículo, né? Deus tem uma pessoa dentro do nosso ministério que tem o chamado para ir como missionário para a Rússia. Não é francês que ela tem que estudar. Exatamente. Ela tem que estudar russo. Ela tem que se aplicar o esforço. Nada contra estudar francês. Eu acho linda a língua, maravilhosa. Mas ela tem que estudar, ela tem que se esforçar para que ela não suba a montanha errada. E, Haroldo, isso, e essa percepção, eu sei que você é um líder de pastores, eu sei que você é um líder local também da sua igreja. Como ter essa percepção? Qual é a montanha certa que eu tenho que subir? Eu sei que eu estou te fazendo uma pergunta difícil. Não, eu até acho que ela se resume em algumas num posicionamento e na humildade, principalmente, de, nesse tempo de consagração, perguntar para o Senhor, e agora, Senhor, para onde eu vou? O que queres que eu faça? Qual é o teu plano para mim? Porque, às vezes, as pessoas têm sonhos de fazer grandes coisas para o Senhor, mas o Senhor não está interessado no que ela quer fazer. O Senhor diz assim, mas eu queria que você só fizesse tal coisa para mim. Eu aprendi uma vez, numa história, que a nossa líder do Ministério Infantil aqui, na época, a gente chamava, né, pastora Rosânia, tia Rosânia, a gente dizia, e ela contou uma historinha de uma pessoa que recebeu uma incumbência de Jesus. Disse, olha, você podia levar para mim essa pedra aqui, por esse caminho, em cima desse carrinho aqui, que você vai puxando, lá em cima da montanha, e tinha aquela carrocinha assim atrás que ele puxava, né? E ele botou aquela pedrinha ali para ele puxar naquela carrocinha. E ele começou a caminhar na direção do destino onde foi apontado para ele. Aí, uma pessoa viu ele passar e disse, onde é que você está indo? Estou levando essa pedrinha lá em cima da montanha. E daí, a pessoa, você não podia levar para mim esse móvelzinho? Eu tenho uma filha que mora no caminho dessa montanha. Você levaria isso para mim? Ele disse, eu levo. E daí, a outra disse, você podia levar também esse pedaço aqui desse carro aqui para uma oficina que tem lá? Põe aí. De repente, disse, Deus,
a tua obra é muito difícil, é muito pesada, né? A tua obra exige muito, Senhor. Na verdade, o fardo é leve, o jugo é suave. E Jesus respondeu para aquela pessoa, mas por que você está carregando todas essas outras coisas? Então é hora de a gente perguntar para Deus, o que eu devo de fazer? Devo de carregar isso? Não. Então não se envolva com as coisas que não são a vontade de Deus. Mesmo que elas tenham uma aparência de obra de Deus. É verdade. Não faça aquilo que você acha que vai agradar a Deus. Pergunte para Ele, Senhor, o que tu queres que eu faça? O que tu esperas de mim? A tua vontade Amém. na minha vida, Senhor. Eu acho que é muito simples. A consagração é algo muito simples, né? Ela termina com uma cruz. Como eu falei antes, é um jeito Verdade. certo. Quando a gente entra para perguntar para Jesus, o que eu quero que te faça, ele vai pedir algo que normalmente a gente diz, Senhor, mas eu pediu exatamente talvez o que eu não queria fazer. Mas vais assumir essa cruz ou não? Né? E tomar a sua cruz, às vezes, é isso. Fazer algo simplesmente, que é o que Deus quer que a gente faça, rejeitando e renunciando todo o resto. Eu creio que, né, nesse tempo, para a gente fazer essa busca, como você perguntou, como fazer isso, como alcançar, seja humilde o suficiente para reconhecer que quem tem o caminho certo, a obra certa e a vontade certa para a sua vida é Jesus. Então, pergunte para Ele. Você sabe, você falou desse texto, que é um dos textos mais lindos, que Jesus disse, tomai sobre vós o meu jugo, que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu estava pensando sobre esse jugo e esse fardo, como é que um jugo pode ser suave? Como é que um fardo pode ser leve? Mas o que Jesus estava falando é que é o meu jugo, ele, Jesus disse, é o meu fardo, ele, Jesus. Carrega. Está junto. Jesus, o que ele está dizendo é, vem participar, mas o jugo é meu. Eu sou como aquela parelha de bois, eu sou o boi mais novo, eu estou junto dele. Mas quem tem a força, quem está puxando, é ele. Quem está puxando o fardo é ele. Eu participo, mas é ele. E é por isso que o jugo é suave, porque ele é maior do que eu, ele é mais forte do que eu, ele aguenta, ele puxa. E eu estou quase que, entre aspas, na ilusão, né? Que eu estou levando. Haroldo, me diz uma coisa. Tem gente, né, passando pela luta e tudo, eles agem igual como um time de futebol. Tem que todo mundo jogar. Mas depois que tem a vitória, né, eles falam como se eles tivessem jogado golfe. Só eles tivessem jogado. Mais ninguém. Esse também não é um momento de aprendermos que nós precisamos tanto uns dos outros. E aí eu gostaria que você, nesse final, pudesse fazer uma oração pela comunhão. Você falou, não vamos ter em Pentecostes os amigos, a unidade, a comunhão, que nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você, eu preciso de todos, e preciso de Cristo acima de tudo. Você poderia orar para a gente agora, por essa, que a gente possa realmente cooperar uns com os outros, digamos assim. Amém. Aleluia. O Senhor Jesus disse para que a gente aprenda a viver esse caminho do fardo leve, do jugo suave. Ele disse assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Se a gente quer descobrir que a gente vai ser equipe com Jesus e equipe uns com os outros para fazer o extraordinário de Deus nessa terra e que não depende de nós, a única coisa que a gente precisa é a disposição de ir junto com Ele para aprender dele humildemente.
né? Amém. E que quem vai fazer a obra é Ele. Eu gostaria muito de que isso acontecesse. Gostaria de orar isso profeticamente sobre a igreja, sobre os irmãos que estão nos ouvindo, sobre quem vai assistir essa live. Senhor, nós queremos aprender de Ti, Pai. E nós queremos ser imitadores de Cristo. Nós queremos viver como Cristo viveu. Nós queremos ser transformados pelo Espírito de dia em dia, de glória em glória, na imagem daquele que nos salvou, que morreu por nós, que pagou o preço, porque nós queremos também agora viver no corpo, pagando o preço, vivendo a mesma obra, amados para amar, perdoados para perdoar, reconciliados para reconciliar. Senhor, vem com uma unção do Espírito, trazendo sobre nós a consciência de que nós somos somente a boca, o braço que abraça, a perna que anda, os olhos que enxergam, o amor que é revelado, mas que o poder vem de Ti, Senhor. Nós somos instrumentos da graça. Senhor, aviva-nos, põe o Teu azeite, unta, Senhor, com óleo, essa ferramenta que nós somos, para que estejamos preparados por Ti, Senhor, em todo o propósito do Teu coração. Senhor, dá-nos este coração de servo, disposto a andar contigo e fazer contigo a obra que nós vemos Tu fazeres, Jesus. Como Tu fizeste com o Pai, vias o Pai fazer, nós queremos ver o Teu agir, para agirmos contigo, aprender de Ti, mansamente, humildemente, e fazermos essa obra extraordinária, que é a obra de Deus nesta terra. Senhor, obrigado, porque vais nos usar para curar enfermos, para expulsar demônios, para falar em outras línguas, para fazer sinais e prodígios, para, Senhor, revelar a Tua graça, revelar o Teu amor para todas as pessoas por onde nós passarmos. Em nome santo e poderoso de Jesus, aviva a Tua obra nas nossas vidas através dos anos, Senhor. Faz de novo, Senhor, em nossas vidas a Tua obra de avivamento, de transformação, de instrumentação, Senhor, da graça e do amor de Deus nesta terra. Usa-me, Senhor. Usa-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Amém. Aleluia. Um grande beijo, Haroldo, meu irmão amado. muito obrigado. Tá? De você. Muito obrigado. E nós vamos combinar um outro momento para um novo debate-papo. O próximo que nós vamos ter é sexta-feira com a Edmeia. Com a Edmeia Williams. Tá? Nesse horário. Então tá. Um abraço grande. Vai ser no mesmo horário. Mesmo horário. Um grande abraço aí para vocês e todo o pessoal de Blumenau. Tá bom. Um abração. Obrigado. Deus abençoe. Nós agradecemos a todos que participaram aqui conosco e, mais uma vez, pedimos desculpas pelos problemas técnicos que aconteceram hoje aqui. Mas esperamos resolver tudo isso e não termos mais problema nenhum. Então, na próxima sexta-feira, às 3 horas, estaremos aqui com um debate-papo com a missionária Edmeia Williams. Um grande abraço e até lá, se assim Deus nos permitir. Aqui se despede o pastor Aloysio, esperando que Deus abençoe a todos nós com a graça e toda a misericórdia do Senhor. Amém.